What's up, pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu estou andando aqui na CF Moto 450 MT, essa moto que tem tudo que as pessoas querem, ela está vindo com um preço ótimo no mercado e eu vou tentar mostrar aqui o que eu acho que está legal nela, o que não está legal nela e vamos lá, vamos pro vídeo. Quero andar em um ritmo relativamente normal, parecido com aquele que a maioria das pessoas realmente utilizaria numa estrada de terra, e aproveitar para mostrar uma coisa que para mim é muito mais importante nessa categoria, como a CF Moto Ibex 450 se comporta quando você simplesmente coloca a moto numa trilha e começa a andar. E uma das principais coisas que chama a atenção é justamente o motor. A Ibex 450 utiliza um bicilíndrico paralelo de 449 cilindradas com virabrequim de 270 graus, entregando mais de 4 kg de torque. E no off-road, esses números de potência máxima são muito menos importantes do que a maneira como a potência chega na roda. Em altas velocidades a entrega é extremamente progressiva, mas quando você começa a ter obstáculos, ele começa a ter aquele on e off, aquela sensação bem inconstante de aceleração, o que acaba atrapalhando um pouco na condução. E nas curvas acaba passando aquela sensação de que a moto vai subitamente mandar toda a potência para a roda traseira. Quando você realmente abre o acelerador e deixa o motor subir de giro, existe uma potência suficiente para deixar a traseira trabalhar, ultrapassar ou ganhar velocidade rapidamente numa subida. Talvez uma das características mais interessantes seja justamente ela conseguir ficar no meio do caminho. Ela não tem aquela brutalidade de uma KTM 790 ou 890 Adventure, onde o movimento errado do acelerador pode mudar completamente o comportamento da moto. Mas também não parece uma pequena trail que você precisa acelerar o tempo todo para poder conseguir alguma resposta. E para esse tipo de lugar eu acho praticamente perfeito. Agora vamos falar da suspensão. Essa talvez seja um dos pontos que mais surpreendem na CF Moto Ibex 450 ou 450 MT, porque quando você olha o preço dessa moto, principalmente comparando com algumas concorrentes japonesas e europeias, é natural imaginar que a CF Moto precisou economizar bastante em algum lugar. Mas quando você começa a passar por essas irregularidades, pedras pequenas, valetas e ondulações, a suspensão trabalha realmente muito bem. Ela também tem um curso e principalmente nesse ritmo intermediário consegue absorver os impactos sem transmitir tudo para o guidão. Repare que eu não estou atacando essas irregularidades em velocidade absurda e justamente por isso esse teste talvez seja mais representativo para quem pretende comprar a moto. Na utilização real consigo ficar relaxado sobre a moto, o guidão não fica brigando comigo. A frente acompanha relativamente bem o terreno e a traseira não fica quicando o tempo inteiro. E isso dá confiança. Existe uma diferença enorme entre uma moto que simplesmente consegue passar no off-road e uma moto que faz você querer continuar andando no off-road. E eu acho que a 450 está mais perto da segunda opção. Agora, se você começar a aumentar bastante o ritmo, obviamente que começam a aparecer as limitações. Isso não é uma moto de enduro. E também não custa o preço de uma KTM preparada para off-road. Mas para uma Adventure de aproximadamente 450 cilindradas, a suspensão está muito bem acertada. Outra coisa que ajuda bastante são as rodas de 21 polegadas na frente e 18 atrás. Essa combinação faz diferença justamente numa trilha como essa. Quando aparece uma pedra maior, um buraco, uma erosão, a roda dianteira passa pelo obstáculo de maneira muito mais natural do que uma Adventure mais voltada para o asfalto. E aqui começa uma comparação interessante. Se você colocar essa moto lado a lado com uma Honda NX500, por exemplo, eu considero a CF Moto claramente mais preparada para esse tipo de utilização. A NX500 é uma excelente moto para estrada, cidade e uma estrada de terra relativamente tranquila, mas a 450 MT foi pensada desde o início com uma intenção off-road muito mais evidente. Agora, comparando com uma Royal Enfield Himalayan 450, a história fica bem mais interessante. A Himalayan também é extremamente confortável no off-road e tem uma característica muito agradável em baixa velocidade. Ela passa aquela sensação de moto simples, previsível e muito fácil de controlar, mas ela também é considerada um pouco mais pesada. A Himalayan chega perto de 200 kg prontos para rodar. E quando o terreno começa a ficar mais técnico, principalmente quando você precisa corrigir a trajetória rapidamente ou começa a andar em pé, essa diferença de peso começa a aparecer. Na minha opinião, a CF Moto tem uma seção um pouco mais ágil, mas existe outra concorrente que provavelmente é muito mais interessante nessa comparação, que é a nova KTM 390 Adventure R. A KTM utiliza um monocilíndrico de 398 cilindradas, aproximadamente 45 cavalos e 3,9 kg de torque. E aí nós temos duas filosofias diferentes. A KTM é uma moto que provavelmente vai agradar mais ao piloto que quer atacar off-road, andar mais rápido e sentir uma moto mais agressiva. A CF Moto me parece mais tranquila. O bicilíndrico trabalha de forma mais suave. Existe menos vibração
e estabilidade no geral. Então talvez a KTM seja mais divertida quando você realmente está tentando andar mais rápido, mas a 450MT ou IBEX 450 pode ser uma companheira melhor para alguém que vai passar várias horas pilotando, pegando asfalto, viajando, entrando numa estrada de terra e continuar andando sem pensar muito. E isso aparece também nos freios. Aqui na terra eu gosto bastante da maneira como o freio dianteiro responde. Ele tem potência, mas não tem aquela resposta extremamente agressiva no primeiro toque. Mas, para mim, isso é positivo. No asfalto você pode querer um freio que morda imediatamente. Aqui, principalmente com terra solta embaixo do pneu dianteiro, eu quero progressividade. Eu quero conseguir usar um dedo ou dois e saber exatamente quanto de freio estou aplicando. O traseiro também é bastante útil porque você consegue utilizar ele para estabilizar a moto e fazer pequenas correções nas entradas das curvas. E quando você junta o freio, suspensão, entrega do acelerador, começa a entender por que essa moto ganhou tanta atenção desde o lançamento. Ela não é necessariamente excepcional em apenas uma característica, conjunto é que funciona. Você consegue andar sentado, levantar, reduzir, abrir um pouco mais o acelerador, usar o traseiro para corrigir a trajetória e a moto nunca parece estar tentando surpreender você. Para um piloto extremamente experiente, talvez isso pareça até tranquilo demais, mas para uma Adventure eu considero isso uma qualidade enorme. Porque imagine se você está viajando, você já pilotou 4 ou 5 horas no asfalto, está cansado, entra numa estrada dessas carregado com bagagem. Nesse momento eu não quero uma moto nervosa, eu quero uma moto previsível. E a CF Moto é exatamente isso. Outra coisa que eu gosto é a posição de pilotagem. Quando você levanta nas pedaleiras e a moto parece relativamente natural. Você consegue utilizar as pernas para controlar o conjunto, deixa o guidão um pouco mais solto e permite que a frente faça pequenos movimentos sem tentar corrigir tudo. E isso é extremamente importante no off-road. Quanto mais você briga com a moto, pior normalmente fica. Quando você começa a confiar nela e deixa a frente procurar um caminho, a 400MT fica surpreendentemente fácil de conduzir. É por isso que eu diria que talvez o maior ponto forte da CF Moto 450MT não seja a potência, não seja a tecnologia, nem sequer seja a suspensão isoladamente, e é a confiança que ela passa para o piloto. Você começa andando devagar, depois percebe que a suspensão aguenta, começa a confiar na frente, abre um pouco mais o acelerador, freia um pouco mais tarde e quando percebe está andando muito mais rápido do que pretendia inicialmente. E para mim esse é um dos maiores elogios que você pode fazer uma moto Adventure. Então, se eu tivesse que posicionar a 450MT ou IBEX 450 entre as concorrentes, eu colocaria dessa forma. A Himalayan 450 talvez seja uma opção mais tranquila, simples e clássica. A KTM 390 Adventure R provavelmente é a escolha mais agressiva para quem realmente prioriza off-road. Uma Honda NX500 continua sendo uma excelente opção para quem vai passar a maior parte do tempo no asfalto, mas a CF Moto 450MT ou IBEX 450 talvez seja hoje uma das motos que mais consegue equilibrar o melhor desses mundos. Ela tem um motor bicilíndrico, tem roda de 21 e 18 atrás, tem suspensão realmente utilizável no off-road e é relativamente fácil de controlar. E, principalmente, ir andando aqui nessa trilha sem precisar fazer absolutamente nenhuma loucura é justamente isso que fica mais evidente. Você não precisa andar 100 km por hora na terra para entender se uma moto funciona no off-road. Às vezes é exatamente nessa velocidade normal, passando por pedra, cascalho, buraco e pequenas erosões, que você descobre se existe confiança entre o piloto e a máquina. E até agora, a 450MT ou IBEX 450 está fazendo um trabalho muito melhor do que eu esperava. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Entre CF Moto 450MT, Himalayan 450 e KTM 390 Adventure R, qual delas vocês escolheriam para entrar numa trilha como essa? Coloca aí nos comentários porque eu tenho certeza que a comparação vai gerar bastante discussão.